Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Estamos refletindo sobre o pensamento reformado, a reforma religiosa, com Martinho Lutero na Alemanha. Nesta aula, a terceira aula, nós estaremos, colocando um zoom na vida de Lutero para que você possa entender minimamente como se deu a reforma na Alemanha e seus desdobramentos. Iniciemos então mostrando duas imagens, do pai e da mãe de Lutero, Hans Luther e Margaret Lindemann. Uma imagem também na época em que Lutero ele era monge. Lembrem-se que Lutero ele foi monge augustiniano, ou seja, da ordem dos augustinianos, de Santo Agostinho de Hipona. E aqui eu trago para você uma frase, de Martinho Lutero, e no seu lado direito você está vendo uma imagem do filme Lutero. É um filme muito interessante, muito bom para aqueles que quiserem, ver alguns detalhes a mais do que não está sendo abordado aqui. Agora chamo a atenção a bibliografias que certamente serão de grande valia para que você possa adicionar esta reflexão. Irei colocar na descrição desse vídeo algumas sugestões, de leitura. Então, o caminho para a reforma já estava sendo traçado por meio da vida de Martinho Lutero. Muitos têm crido que a fé cristã é uma coisa simples e fácil, e até têm chegado a contá-la entre as virtudes. Isso ocorre porque não a têm experimentado de verdade, nem têm provado a grande força que existe na fé. E falar um pouco sobre Lutero, lembrar de alguns eventos que ocorreram na vida dele. Ele nasce em Eisleben, ele foi estudante de direito e posteriormente, após um retorno de férias para a casa dos seus pais, é acometido, de um medo avassalador, aonde uma chuva torrencial e raios e trovões fez com que ele fizesse uma promessa que, se a vida dele fosse poupada, ele seria padre. Ele iria, ter uma vida reclusa e se ofertaria à obra de Deus. O que realmente ocorre, ele tinha até feito essa promessa para Santa Ana, que inclusive era santa, dos mineiros, haja vista o pai de Lutero, ele era mineiro. Ora, quando Lutero fala para os seus pais e para o seu pai o desejo em seu coração de ter uma vida monástica, o seu pai não recebe com muita alegria, porque tinha traçado e mentalizado uma nova perspectiva para o seu filho, mas ele aceita, haja vista, já tinha perdido um filho anteriormente por meio de uma doença. Então, ele, mesmo resignado, ele permite, ele concede, e vai, inclusive, para a celebração da primeira, celebração em que Lutero iria fazer. Lutero, por ser um homem muito devoto, ele fica um pouco nervoso quando está falando e apresentando os componentes da ceia, o sangue do Senhor, que é representado pelo vinho, e o pai termina ficando um tanto quanto decepcionado com aquela primeira liturgia e sai, um pouco entristecido com o seu filho. Ora, enquanto Lutero ele era monge, ele tinha, digamos, um costume de estar sempre, se confessando. Era algo que ele sempre fazia, E certa vez ele chega para o seu confessor, já de madrugada, batendo ali a porta e dizendo: por favor, existe algo que eu quero confessar que eu esqueci pela manhã. E o confessor acorda, de sobressalto e diz: Lutero, pelo amor de Deus, se você não fizer algo realmente grave que necessite confessar, mas essa hora, por favor,
né? Então, notem que esses detalhes que nós terminamos conhecendo de Lutero é porque ele era um homem que escrevia muito de tudo, inclusive dele mesmo. E as pessoas também escreviam sobre ele. Foi influenciado por John Hus, inclusive ele diz que éramos todos husitas e não sabíamos. Se você é a primeira vez que está acessando esse canal, lhe convido a acessar as aulas anteriores sobre a reforma religiosa de Lutero, que é onde eu estarei, trazendo esta elucidação do contexto da reforma. Se você está gostando desta aula, se inscreve no canal, dá o seu like ou dislike no final desse vídeo. Então, ele era um estudioso, não é? Principalmente nas obras teológicas, né? Do livro de Salmos, o livro de Hebreus, o livro de Gálatas, inclusive, né? Posteriormente ele atribui o livro de Gálatas, né, a Catharine von Bora, mulher em que ele termina se casando, que também ela era ex-monja, né? Chamava da pequena Kate, lembrando do livro de Gálatas, né? Ele se forma, né, doutor em teologia em 1512, 5 anos posterior, ele iria, né, afixar a igreja do castelo, as 95 teses, onde nós estaremos, né, lendo apenas algumas teses, lembrando que estas teses escritas por Martinho Lutero, ela tinha como uma tônica trazer a reflexão dos seus pares, trazer uma reflexão dos clérigos, trazer a reflexão da sua própria igreja. Ele não estava querendo formar uma nova igreja, ele estava querendo que a igreja pudesse visualizar como ele estava vendo alguns desconcertos e desmandos que realmente estavam acontecendo. Então, lendo as Escrituras, ele encontra algumas passagens que sobressaem à sua vista. A primeira delas, em Romanos 1,17, que diz: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O próprio livro de Romanos, escrito segundo a tradição cristã, né, pelo apóstolo Paulo, ele é um livro que fala e versa doutrinariamente sobre a justiça de Deus, justo. Então, são palavras que estão muito presentes nesta reflexão deste livro em particular. Ora, quando ele enxerga essa expressão justo viverá pela fé, ele começa a ser liberado do que antes era cativo do seu próprio entendimento, porque para ele, né, como para uma grande parte da Igreja Católica Apostólica Romana da época, atribuía a salvação, né, ligada também às boas obras. E ele percebe nas Escrituras, porque ele mesmo diz que foi convencido pelas Escrituras, que a salvação, né, é a redenção, estará ligado por meio da graça, um favor imerecido, né, a caris, alguns chamam de charis, e esta redenção é gratuita, é um dom de Deus para os homens por meio da fé. Não é? E decorrendo a leitura, ele chega no capítulo 3, versículos 23 e 24, onde diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, um favor imerecido, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Neste momento, né, você pode perceber que ele se torna um grande pregador na Alemanha. Nós tivemos no decorrer da história excelentes pregadores. O que não lembrar, né, de João Crisóstomo. Crisóstomo, conhecido também como Boca de Ouro, ele foi um excelente pregador, um erudito excepcional. Se você quiser acompanhar aulas sobre, né, João Crisóstomo, São Jerônimo, inclusive também estaremos refletindo sobre Agostinho e sua teologia, e ainda mais Ambrósio de Milão, o grande exemplo para Agostinho, segue a playlist, né, da história da igreja. Ora,
grandes pregadores, como o que eu acabo de falar, mas no decorrer da história, ele se torna um grande pregador. E certa vez ele dizia o seguinte: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As escrituras todas tiveram um novo sentido, e a partir de então a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Ele também era liturgista, né? Compunha, né, algumas canções, e esta aqui é um exemplo delas. E aí vem a grande tormenta, o debate acadêmico. Após ele, em seus discursos, em suas prédicas, dentro e fora da igreja, dentro e fora, né, da presença dos seus alunos, então ele começa a criticar e a atacar as indulgências. Lembrem-se que a indulgência, ela é em si a venda, né, de uma absolvição de um pecado cometido. Então os vendedores de indulgência, eles em suas falas, na tentativa de agariar dinheiro com o objetivo da construção da Basílica de São Pedro, em Roma, dizia que aqueles que comprassem aquela indulgência, né, mais limpo do que saíra do batismo, ou ainda mais limpo do que o Adão antes de cair. Diziam ainda que a cruz do vendedor de indulgência tinha tanto poder como a cruz de Cristo. E aí você pode, né, perceber a voz de Johann Tetzel. E é justamente que estes discursos iria atrair ouvidos diversos, inclusive de Frederico o Sábio. Em 31 de outubro de 1517, né, nós temos as 95 teses de Lutero afixadas à porta da igreja. E eu vou colocar para você agora, né, a imagem de algumas obras que eu sugiro que você venha adquiri-las. Muito bem. Tese de número 6. O Papa não pode perdoar uma única culpa de pecado se não declarar e confirmar que já foi perdoado por Deus. Tese 21. Erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e que está salvo. Notem que este poder autoritário advindo do próprio pontífice, você já estudou comigo, né, quando falávamos sobre cruzadas, o discurso de Urbano II. Tese número 27. Pregam futilidades humanas quando afirmam que, tão logo a moeda soar ao ser jogada na caixa, a alma se eleva do purgatório. Ou seja, é um perdão online. Não é? A moeda cai e uma alma já salta do purgatório. Notem que a expressão purgatório, né, não está contida em nenhuma parte das escrituras sagradas. Né? É mais uma criação das estruturas sistemáticas e dogmáticas da própria Igreja Católica. Tese número 33. Deve-se desconfiar daqueles que dizem que as indulgências do Papa são um inestimável dom divino pelo qual o homem se reconcilia com Deus. Tese número 36. Não importa com o cristão, se está verdadeiramente arrependido, terá plena remissão de pena e a de culpa. Ele consegue isto por meio dele mesmo, sem a carta de indulgência. Os cristãos devem aprender que, dando aos pobres ou emprestando aos necessitados, procedem melhor que comprando indulgências. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então notem que ele atribui, né, justamente a Deus, né, a concepção de perdão, de graça, de amor, e o homem tem acesso mediante a fé. Na tese 82 diz o seguinte: se era verdade
que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar este poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor e assim fazê-lo gratuitamente. Note que eu fiz um apanhado apenas de algumas, não é, teses, e é totalmente possível você encontrar em sua inteireza, não apenas nos livros, né, que já o trazem, mas também uma consulta mínima e facílima, né, na internet você irá encontrar todas estas. Tese 51. O certo é que o Papa deveria dar do seu próprio dinheiro aos pobres, de quem os vendedores de indulgências tiravam, mesmo que para isso tivesse que vender a Basílica de São Paulo. De São Pedro, perdão. Então, notem que ele realmente criticava, ele dava algumas alfinetadas, não é, muito fortes, a tal ponto que ficou conhecido como um rato, um camundongo na Alemanha que estava, né, rugindo como leão. Então vejam que totalmente estava desqualificando aquele homem que era da igreja deles. Homens semelhantes a ele, em tempos posteriores, tentavam falar, né, e foram silenciados por meio da morte, como John Wood, Savonarola, Giordano Bruno, inclusive, mais de 10 anos preso e posteriormente ele foi sentenciado à morte. E aqui você tem um exemplo, né, de época das teses de Lutero, e a igreja, né, certamente fez o quê? A igreja o retaliou, né, excomungou, disse que os livros de Lutero não deveriam ser lidos e sim queimados. Né? Então, a imprensa que foi, digamos, tão bem atualizada por meio de Gutenberg fez com que esta leitura das teses, né, não apenas circulassem por todo o país, mas por fora dele. Né? Então nós podemos perceber, né, a tecnologia a favor da divulgação da informação. Por fim, quero lhe agradecer por estar conosco em mais uma aula de reforma religiosa com Lutero. Na próxima aula nós estaremos falando um pouco mais, né, sobre Lutero e a reforma ocorrida na Alemanha, e estaremos neste momento, né, de conclusão de uma visão, lógico, mínima, mas pontual, para que você possa entender um pouco mais sobre o pensamento reformador. Eu dividi em 4 aulas o pensamento de Lutero, né? E pontuando não apenas para questões de concursos diversos, mas também para, né, exames do Enem e etc. Então eu convido a você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino de notificações, dê o seu like e o seu dislike. Compartilhe os nossos vídeos. Ok? E no mais, até a próxima.